Olá pessoal, mais uma vez aquele abraço a todos os meus alunos do Brasil que estamos realizando juntos essa missão de decifrar a banca Fundação Carlos Chagas. Uma banca tranquila, como a gente já começou a observar, ela tem uma formatação de prova que sempre trabalha com o mesmo tipo de questão e o mesmo tipo de assunto, o que facilita muito o reconhecimento do seu perfil, não é? Eu quero que você agora pegue o seu material de leitura e acompanhe a leitura do texto 2. Vamos lá? Por favor, acompanhe a leitura. Texto 2. O primeiro problema que as árvores parecem propor-nos é o de nos conformarmos com sua mudez. Desejaríamos que falassem como falam os animais, como falamos nós mesmos. Entretanto, elas e as pedras reservam-se o privilégio do silêncio, num mundo em que todos os seres têm pressa de se desnudar. Fiéis a si mesmas, decididas a guardar um silêncio que não está à mercê dos botânicos, procuram as árvores ignorar tudo de uma composição social que talvez se lhes afigure monstruosamente indiscreta, fundada, que está, na linguagem articulada, no jogo de transmissão do mais íntimo pelo mais coletivo. Grave e solitário, o tronco vive num estado de impermeabilidade ao som, a que os humanos só atingem por alguns instantes através da tragédia clássica. Não logramos comovê-lo, comunicar-lhe nossa intemperança. Então, incapazes de trazê-lo à nossa domesticidade, consideramo-lo um elemento da paisagem e pintamo-lo. Ele pende, lápis ou óleo, de nossa parede, mas esse artifício não nos ilude, não incorpora a árvore à atmosfera de nossos cuidados. O fumo dos cigarros, subindo até o quadro, parece vagamente aborrecê-la. E certas árvores de Van Gogh, na sua crispação, têm algo de protesto. De resto, o homem vai renunciando a esse processo de captura da árvore através da arte. Uma revista de vanguarda reúne algumas dessas representações desde uma tapeçaria persa do século IV, onde aparece a palmeira herálica, até Chirico, o criador da árvore genealógica do sonho, e dá a tudo isso o título Decadência da Árvore. Vemos através desse documentário que num Claude Lorrain da Pinacoteca de Munique, paisagem com copa, a árvore colossal domina todo o quadro e a confusão dos homens. Cães e animais, acuado, constitui um incidente íntimo, decorativo. Já em Picasso, a árvore se torna raríssima e a aventura humana seduz mais o pintor do que o fundo natural em que ela se desenvolve. O que será um traço da arte moderna assinalado por Apollinaire ao escrever: os pintores, se ainda observam a natureza, já não a imitam, evitando cuidadosamente a reprodução de cenas naturais, observadas ou reconstituídas pelo estudo. Se o fim da pintura continua a ser, como sempre foi, o prazer dos olhos, hoje pedimos ao amador que procure tirar dela um prazer diferente, proporcionado pelo espetáculo das coisas naturais. Renunciamos assim às árvores, ou nos permitimos fabricá-las à feição dos nossos sonhos, que elas polidamente se permitem ignorar. Carlos Drummond de Andrade. Muito bem, galera, o que nós temos aí, o Carlos Drummond de Andrade, o famoso Drummond,
é muito conhecido pela sua produção poética. Mas ele também foi cronista, também foi contista, e esse último texto lido agora nos revela que ele também foi um ensaísta. O que é o ensaísta? O ensaísta é aquele sujeito que escreve um gênero textual chamado ensaio. E o que é o ensaio? O ensaio é um tipo de texto que ele é uma mescla da crônica com a opinião. Exatamente uma mescla, no meu ponto de vista. Porque a crônica trata do relato dos mais sutis acontecimentos ou episódios, entendendo aqui acontecimentos como real, episódios como fictícios, fictício, a ficção. Beleza? E a opinião representa os pontos de vista sobre o que se relatou. Então nós temos aí exatamente isso, ok? Há quem considere o texto uma crônica, há quem considere esse mesmo texto um ensaio. Eu fico com o ensaio, uma vez que há a manifestação de muitas opiniões acerca da produção artística de várias pessoas. Beleza? Seria um ensaio geral, vamos pensar assim. Tudo bem? Muito bem, pessoal, vamos então agora começar a trabalhar as questões relacionadas ao texto. A primeira questão relacionada a esse texto diz o seguinte: depreende-se do texto segundo. Depreende-se do texto segundo. Preste atenção. Depreender, você vai lembrar que é um comando de compreensão de texto. Depreende significa extrai-se, retira-se, destaca-se. Então, o que se busca como informação? Busca-se como informação, pessoal, aquilo que o texto diz. E o que o texto diz, ele diz de forma explícita ou implicitamente. Beleza? Então, depreende-se do texto. O que eu quero como resposta? Foco de análise, foco de compreensão. O que eu quero como resposta está no texto. Não me interessa a informação interpretada. Só me interessa a informação extraída do texto. Então, nesse sentido, o que acontece? A letra A diz: a pintura rupestre, a pintura como forma artística se torna mais eficaz do que as iniciais tentativas de comunicação. Haja vista quadros como os do pintor Van Gogh, em que a natureza parece falar. Aí a gente volta ao texto e verifica no texto, acompanhe comigo, o parágrafo em que Van Gogh é citado. O parágrafo em que Van Gogh é citado, se eu não me engano, é o segundo parágrafo. Segundo parágrafo, acompanhe comigo agora a leitura
do último período do segundo parágrafo. Olha o que é dito. O fumo dos cigarros, subindo até o quadro, parece vagamente aborrecê-la. E certas árvores de Van Gogh, na sua crispação, têm algo de protesto. Então, o que acontece? Nesse momento, a gente percebe o seguinte, que quando pintor Van Gogh é citado para se mostrar que a sua formatação de quadro, a sua maneira de pintar, com traços que apresentam não necessariamente a imitação realística daquilo que ele observa, uma vez que o estilo dele não é realista, traduz uma significação em que o encrespamento da pintura das árvores parece estar associado ao encrespamento de alguém ou de algo que protesta. No entanto, olha o que foi dito. A pintura, como forma artística, se torna mais eficaz do que as iniciais tentativas de comunicação. Aí o motivo, haja visto os quadros como os do pintor Van Gogh, em que a natureza parece falar. Galera, lá no texto eu não tenho material suficiente para concluir essa informação. Essa informação é uma informação de caráter interpretativo. Eu tinha que saber, por exemplo, algo relacionado à maneira como Van Gogh pinta. Então, nesse contexto aqui, a gente tem um erro de extrapolação. Beleza? Eu não tenho material suficiente para concluir que a pintura se torna mais eficaz que as iniciais tentativas de comunicação. Quando a gente lê a letra B, o mutismo das árvores é rompido pouco a pouco. Veja só, o mutismo das árvores é rompido pouco a pouco. Com o recurso da arte. O mutismo das árvores é rompido pouco a pouco com o recurso da arte, uma característica humana que nos põe em contato com a natureza. Pessoal, se você observou bem, as árvores se furtam o direito de falar, elas não se comunicam e assim permaneceram até o final na condição de elementos personificados. Então, esse silêncio, esse mutismo, ele não foi rompido hora nenhuma e muito menos pouco a pouco. Na letra B, eu tenho um probleminha chamado contradição. Então, dispensada a letra A, dispensada a letra B. Na letra C, o silêncio das árvores contrasta com a ânsia humana por estabelecer elos de comunicação, a ponto de a arte, paulatinamente, renunciar à simples imitação da natureza. Se você observar, vamos verificar aqui o seguinte. Eu quero que você acompanhe a leitura do segundo parágrafo, logo do início. Grave e solitário, o tronco vive num estado de impermeabilidade ao som a que os humanos só atingem por alguns instantes através da tragédia clássica. Não logramos comovê-lo, comunicar-lhe nossa intemperança. Então, incapazes de trazê-lo à nossa domesticidade, consideramo-lo um elemento da paisagem e pintamo-lo. Ele pende lápis ou óleo de nossa parede, mas esse artifício não nos ilude, não incorpora a árvore à atmosfera dos nossos cuidados. Então, até aí. O silêncio das árvores contrasta com a ânsia humana por estabelecer elos de comunicação. Por mais insistência que haja da parte do ser humano em se comunicar com esse elemento natural, a árvore permanece em silêncio. Essas informações estão contidas onde? Nas entrelinhas do segundo parágrafo. Mais adiante, no terceiro parágrafo, é dito: de resto, o homem vai renunciando a esse processo de captura da árvore através da arte. Leia agora. A ponto de a arte, paulatinamente, renunciar à simples imitação da natureza. Veja, uma revista de vanguarda reúne algumas dessas representações, desde uma tapeçaria persa do século IV,
onde aparece uma palmeira heráldica, até Chirico, o criador da árvore genealógica do sonho, e dá a tudo isso o título de Decadência da Árvore. Se a gente for mais adiante, a gente vai reconhecer ainda nessa representação, nessa tentativa de representação, já em Picasso, veja, já em Picasso a árvore se torna raríssima. Veja como há uma evolução em que a natureza vai cedendo espaço a outros elementos. Já em Picasso, tá vendo? Aí nessa hora, veja só, as informações que estão no texto, elas têm como roupagem de fundo uma série de informações que estão concebidas nas suas entrelinhas. O leitor, para ter pleno domínio desse texto, ele teria que ter capacidade de enxergar essas entrelinhas. Então, nesse momento, a gente percebe que a letra C, nesse desenho de informações de entrelinhas, se parece com a resposta, em que a natureza, ora imitada, gradativamente foi perdendo esse viés de imitação. Paulatinamente, por quê? Porque não foi de uma hora para outra, foi numa construção. Para finalizar essa explicação, olha o que diz Apollinaire no último parágrafo. Os pintores, se ainda observam a natureza, já não a imitam, evitando cuidadosamente a reprodução de cenas naturais, observadas ou reconstituídas pelo estudo. Então, nesse momento, nós temos definitivamente essa renúncia à simples imitação da natureza. Mas vamos confirmar. A diferente abordagem de um e outro pintor faz com que uns consigam estabelecer efetiva comunicação com a natureza e outros não, como é o caso de Picasso. Foi dito lá no texto que Picasso usa a natureza como plano de fundo. E foi dito também que em Picasso a ação humana é mais evidente, que a natureza serve para isso, como plano de fundo. Então, nesse momento, não foi dito que Picasso não consegue estabelecer comunicação efetiva com a natureza. Isso aqui na letra D é também um exemplo de contradição. Então, eliminada a letra D. E a letra E, a pintura bidimensional não recupera o volume nem as demais características essenciais da natureza, resultando em quadros que recorrem à exageração, como árvores colossais. Galera, essa informação, ela vai mostrar para a gente a diferença entre o válido e o verdadeiro. Veja, em matéria de compreensão de texto, o que é válido? É válido tudo aquilo que o texto diz. Diz de que maneira? Explícita ou implicitamente. Beleza. Verdadeiro. Essa informação da letra E, a pintura bidimensional não recupera o volume nem as demais características essenciais da natureza, pode até ser considerado uma verdade, resultando em quadros que recorrem à exageração como árvores colossais. Pode até ser uma verdade. Mas o texto não traz nenhuma passagem que sustente essa informação. Se o texto não traz nenhuma informação que sustente esse dado, temos aqui uma extrapolação. Beleza? Então, eliminada a letra E, confirmada a letra C. Vamos agora à próxima questão. Questão de número 11. Veja, no segmento, pedimos ao amador que procure tirar dela um prazer diferente. A oração sublinhada completa o sentido de um. Preste atenção. Pedimos. Pedir. O verbo pedir é daqueles verbos que é bitransitivo. Isto é, ele é transitivo direto e indireto. Por quê? Porque quem pede, pede algo a alguém. Então, esse algo, vamos mudar aqui a cor rapidinho. Esse algo é o nosso objeto direto
E este a alguém é o nosso objeto indireto. Beleza? Verbo transitivo direto, objeto direto, e indireto, objeto indireto. Então, preste atenção à pergunta que foi feita. A oração sublinhada completa o sentido de um. Olhe, pedimos o quê? Que procure tirar dela um prazer diferente. Olha a resposta para esse o quê? Tá vendo? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Agora, pedimos a quem? Olha o outro complemento. Ao amador, ao pintor amador. Objeto indireto. Então, a oração sublinhada completa o sentido de um verbo. Onde tem verbo? Letra B, letra D e letra E. Eliminada a letra A e eliminada a letra C, que dizem substantivo. Agora veja, verbo e pode ser substituída por outro verbo. Verbo e pode ser substituída por um substantivo. Verbo e pode ser substituída por um adjetivo. Muito bem, preste atenção. Uma vez que a oração é substantiva, uma oração substantiva, galera, só pode ser substituída pelo quê? Por um substantivo. Então, oração subordinada. Você tem três tipos. Oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial. Se nós pudermos substituí-las por palavras que designem o mesmo sentido que elas designam, então eu só posso substituí-las por, respectivamente, um substantivo, um adjetivo e um advérbio. É lógico isso. Beleza? Então, resposta confirmada aqui, olha. Na letra D, verbo e pode ser substituída por um substantivo. Essa é uma boa questão porque ela trabalha com uma informação que não é comum. Geralmente, quando se estuda período composto por coordenação, visa-se apenas o reconhecimento da classificação das orações. E aqui a gente está trabalhando com outra perspectiva, com o reconhecimento da equivalência de estruturas. Isso foi muito positivo. Vale a pena, essa questão aqui, vale muito a pena a gente fazer uma análise mais profunda a respeito disso, reconhecimento das estruturas gramaticais. Excelente questão, a questão de número 11. Beleza? Questão de número 12. Veja, uma redação alternativa para a frase. Então, uma reescritura. Aí vem a frase. Os pintores, se ainda observam a natureza, já não a imitam, evitando cuidadosamente a reprodução de cenas naturais, até naturais. Muito bem, preste atenção. Reescritura, em que mantém a correção e as linhas gerais do sentido, encontra-se em... Galera, quando se fala em correção, fala-se em obediência às normas gramaticais. E quando se fala em sentido, fala-se de sentido original. Manutenção do sentido original. Então, nesse sentido, as duas coisas devem ser observadas.
E a questão de reescritura, ela é um pouquinho mais densa nesse caso, sabe por quê? Por conta do tipo de texto que foi lido. Qual foi o tipo de texto lido? Foi um texto, vou colocar aqui embaixo, um texto literário. O texto literário, ele possui predominância da linguagem figurada. Então, isso já é, por natureza, um elemento dificultante do reconhecimento do sentido desse texto lido, certo? E a Fundação Carlos Chagas, ela pegou pesado nessas questões. Então, observe. Vamos primeiro entender a frase original. Os pintores, tá? O que é que tem os pintores? Já não a imitam. Quem é esse A? A natureza. Então, os pintores já não imitam a natureza. E detalhe, se ainda observam a natureza. Os pintores já não imitam a natureza, se ainda continuam observando a natureza, mesmo ainda observando a natureza. Tá. Adiante. Evitando cuidadosamente a reprodução de cenas naturais. Quem evita? Os pintores evitam o quê? Os pintores evitam cuidadosamente a reprodução de cenas naturais. Cenas naturais são cenas da natureza. Você concorda comigo? Beleza. Então, os pintores já não imitam a natureza, evitando cuidadosamente a reprodução de cenas da natureza, porque já não imitam a natureza. Se ainda observam a natureza. Beleza? Muito bem. Aí está a informação original compreendida. Agora vamos verificar a letra A, a primeira reescritura. A primeira reescritura na letra A. Veja só. Muito embora os pintores ainda a observem, observem quem? Não mais imitam a natureza. Então, muito embora os pintores ainda observem a natureza, se ainda observam a natureza, não mais imitam a natureza. Os pintores já não imitam já não a imitam a natureza, não mais imitam a natureza, beleza. Evitando cuidadosamente a reprodução de cenas naturais, de maneira que se acautelam, evitam cuidadosamente a reprodução de cenas naturais, Então, aí de cara, a resposta está na letra A. Lembre de um detalhe. Se você vai trabalhar com reescrituras, você vai trabalhar com, de novo, equivalência de estruturas. Se você trabalha com equivalência de estruturas, então, observe bem. Você deve fazer uma leitura comparativa o tempo todo, observando a manutenção das relações de sentido originais. Aqui você tem uma situação, nesse se observam a natureza, em relação à informação anterior e à posterior, uma informação de caráter concessivo. Essa informação de caráter concessivo, aqui está estabelecido. Está vendo? A outra informação, os pintores já não a imitam, olha só, não mais imitam a natureza. Quem? Os pintores. Então, as duas primeiras informações estão condensadas nas duas primeiras frases. E, evitando cuidadosamente, de maneira que se acautelam a reprodução de cenas naturais da reprodução de cenas naturais. Veja como as informações casam, o que confirmamos a resposta na letra A. Agora, só para desencargo de consciência, veja, os pintores, quando observam a natureza, somente quando observam a natureza, não mais a imitam. Não foi isso que foi dito. Aqui a gente já tem uma distorção do fato, de modo a resguardar-se cuidadosamente para a reprodução de cenas naturais.
Aqui está sendo dito que eles se guardam para a reprodução de cenas naturais. Então, eles continuam reproduzindo cenas naturais. Contradição. Embora ainda observem, tudo bem, embora ainda observem, os pintores já não imitam a natureza. Tá tudo beleza, tudo casando. Nem evitam a reprodução cuidadosa de cenas naturais. Se eles não evitam, então eles estão produzindo. Nesse momento a gente tem uma contradição. Esse é o pedaço, nem evitam a reprodução cuidadosa de cenas naturais. O pedaço que promove a contradição. Se a natureza é observada pelos pintores, não é por eles imitada. Aqui eu estou estabelecendo uma relação de condição e conclusão entre ideias que não entraram em condição e conclusão no texto. Então, no texto original. Então, aqui eu tenho uma construção de sentido que foi além do que o texto original permitiu, uma vez que ela se furta cuidadosamente à reprodução de suas cenas. Veja, aqui está sendo dito que a natureza se furta à reprodução de suas cenas, quando na verdade quem se furta à reprodução de cenas da natureza são os pintores. Aqui eu tenho uma extrapolação por um lado e uma contradição por outro. E tendo observado a natureza, os pintores já não a imitam. Outra relação de sentido estabelecida entre essas duas orações, que extrapola o que o texto original fala, por mais que evitem cuidadosamente a reprodução de cenas naturais. Totalmente distorcida a informação original. Essa distorção gera uma nova ideia. Então aqui eu tenho uma extrapolação. Confirmada, portanto, a resposta na letra A. Beleza? Galera, paramos aí nesse ponto. Próxima aula daremos continuidade, então, à análise das questões da Fundação Carlos Chagas. Beleza? Aquele abraço e até breve.